Amados irmãos, existe um segredo espiritual que poucos cristãos conhecem sobre o jejum de 3 dias, e o que vou revelar nos próximos minutos pode transformar completamente a sua vida financeira e espiritual. Há portas no reino celestial que somente se abrem quando o corpo é colocado em jejum e a alma em súplica. Prepare o seu coração, porque hoje vou compartilhar com vocês um ensinamento que tem mudado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Inscreva-se agora no canal. Você está ajudando não apenas a mim, mas a milhares de pessoas que estão sedentas. Nossa meta é chegar aos 8.000 inscritos e eu preciso da sua ajuda para alcançarmos juntos essa marca histórica. E se você crê que esta mensagem pode transformar vidas, deixe seu amém nos comentários agora mesmo. Queridos, quando comecei meu ministério na Coreia do Sul, há mais de 50 anos atrás, eu não tinha absolutamente nada. Minha igreja começou debaixo de uma lona velha e rasgada, com apenas 5 pessoas sentadas em caixotes de madeira. O chão era de terra batida, e quando chovia, transformava-se em lama que grudava nos nossos sapatos furados. O vento frio cortava nossa pele como navalhas, e muitas vezes eu pregava com o estômago vazio, sem ter o que comer há dias. Mas foi exatamente naquele tempo de escassez absoluta que Deus me ensinou o poder tremendo do jejum de 3 dias. Vocês precisam entender uma coisa fundamental. O jejum não é um ritual automático. Não é uma receita instantânea onde você coloca os ingredientes e pronto, sai o milagre do outro lado. Não. O jejum não é castigo vazio, mas a chave que despedaça correntes invisíveis que prendem suas finanças, sua família, seu destino. Não estamos diante de tradições vazias, mas de uma chama viva que alcança o trono de Deus e move seu coração paternal em nosso favor. Deixe-me contar algo que mudou minha vida para sempre. Era o ano de 1958. Eu estava desesperado. Tinha 27 crianças na escola dominical, mas nenhum adulto queria ouvir o evangelho. As pessoas me olhavam com desprezo, como se eu fosse um vendedor de ilusões. Meu coração estava despedaçado como vidro. À noite, eu chorava tanto que meu travesseiro ficava encharcado de lágrimas. Foi então que o Espírito Santo sussurrou no meu espírito: jejue por 3 dias e veja o que eu farei. Meus irmãos, o número 3 na Bíblia não é coincidência. É o número da ressurreição. Jesus ficou 3 dias no túmulo antes de ressuscitar com poder e glória. Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe antes de ser vomitado para cumprir seu chamado. O jejum de 3 dias é um jejum de ressurreição, de multiplicação, de transformação radical. É quando Deus pega aquilo que estava morto em sua vida e sopra o fôlego divino, fazendo tudo florescer novamente. Mas espere, há algo ainda mais poderoso que preciso compartilhar sobre o 3º dia de jejum. No 3º dia, algo sobrenatural acontece no reino espiritual. As fortalezas do inimigo desmoronam quando nos prostramos em jejum. É como se houvesse uma quebra, uma ruptura nas dimensões celestiais. Os anjos começam a trabalhar com mais intensidade em seu favor. As amarras financeiras começam a se soltar. As portas que estavam trancadas há anos começam a ranger e a se abrir lentamente. Vocês conhecem a história de Esdras? Aquele homem precioso de Deus estava numa situação impossível. Ele precisava conduzir o povo de Israel de volta para Jerusalém, atravessando desertos perigosos, infestados de ladrões e assassinos. Eram homens, mulheres, crianças, idosos e toda a riqueza que levavam consigo: ouro, prata, utensílios sagrados. Qualquer general militar diria que era suicídio viajar sem proteção armada. Mas Esdras tinha um problema. Ele havia declarado publicamente que o Deus de Israel era poderoso para proteger aqueles que nele confiam. Como poderia agora pedir escolta militar ao rei pagão? Seria admitir que suas palavras eram vazias. Então, o que ele fez? Esdras proclamou um jejum. Não foi um jejum qualquer. Foi um jejum de 3 dias à beira do rio Ava, onde todo o povo se humilhou diante de Deus, buscando dele caminho seguro para eles, seus filhos e tudo o que possuíam. Prestem atenção no que as Escrituras dizem. Jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Vocês conseguem sentir o poder dessas palavras?
Eles jejuaram, clamaram e Deus respondeu. Aquela multidão atravessou centenas de quilômetros de território hostil, carregando riquezas que fariam brilhar os olhos de qualquer bandido, e não perderam absolutamente nada, nem uma moeda de prata, nem um fio de cabelo das crianças. O jejum criou uma cobertura sobrenatural sobre eles. E tem mais, queridos. Tem muito mais. Vocês se lembram do rei Josafá? Aquele homem estava diante da maior crise militar de sua vida. 3 exércitos inimigos poderosos marchavam juntos contra Judá. Os moabitas, os amonitas e os do Monte Seir. Era uma aliança demoníaca para destruir o povo de Deus. Quando Josafá recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele teve medo. Sim, teve medo. Ele era humano como nós. Seu coração acelerou. Suas mãos tremeram como folhas ao vento. Seu estômago se revirou. Mas prestem atenção no que ele fez em seguida. Josafá não entrou em pânico destrutivo. Ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Não foi um jejum opcional, foi um jejum nacional. Homens, mulheres, até criancinhas de colo vieram perante o Senhor. E ali, naquele momento de desespero coletivo e humilhação sincera, Deus enviou sua palavra profética. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E no dia seguinte, quando o povo de Judá chegou ao campo de batalha, não precisaram lutar. Os inimigos haviam se destruído uns aos outros durante a noite. O jejum havia liberado a intervenção militar dos céus. Os anjos do Senhor dos Exércitos entraram em ação. E o que Judá fez? Passaram 3 dias inteiros recolhendo os despojos. Ouro, prata, roupas preciosas, joias, em quantidade tão grande que não conseguiam carregar tudo. O jejum não apenas trouxe livramento, trouxe multiplicação financeira sobrenatural. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo especial para você neste tema. Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem hoje. O Espírito Santo orquestrou este momento divino. Amados, deixem-me explicar como fazer o jejum de 3 dias corretamente, porque há princípios espirituais que não podem ser ignorados. O jejum sem propósito é apenas fome. Você precisa estabelecer um propósito claro antes de começar. Sente-se diante de Deus com papel e caneta. Sim, papel e caneta. Escreva o que está clamando. Seja específico. Não ore assim. Senhor, abençoe minhas finanças. Isso é vago demais. Ore assim. Senhor, eu preciso de 3.000 reais para pagar aquela dívida que está me sufocando. Eu preciso que o Senhor abra portas para eu conseguir aquele emprego na empresa tal. Eu preciso que a renda da minha família seja multiplicada para que possamos viver com dignidade e ainda sermos generosos no teu reino. Vejam a diferença? Um clamor específico gera uma resposta específica. Durante esses 3 dias, você vai beber somente água. Nada de sucos, nada de cafés, nada de caldos. Apenas água pura. Sei que alguns vão dizer, mas pastor, eu tenho problemas de saúde. Queridos, eu não sou médico. Se você tem diabetes, pressão alta ou qualquer condição que requer alimentação regular, consulte seu médico primeiro. Deus não quer sacrifícios tolos que destruam o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Mas se você está saudável e apenas tem medo da fome, então precisa romper essa barreira da carne. Nos primeiros dias do meu ministério, eu jejuava com tanta frequência que meu corpo se acostumou. Mas lembro-me do meu primeiro jejum de 3 dias, como se fosse ontem. O primeiro dia foi difícil, mas suportável. Meu estômago roncava como um leão faminto, mas eu conseguia ignorar. O segundo dia foi terrível. A fome parecia uma criatura viva dentro de mim, devorando minhas entranhas. Minha cabeça doía como se alguém estivesse martelando meu crânio. Minha língua estava seca como lixa. Cada pensamento era sobre comida, arroz quentinho, sopa fumegante, pão fresco saindo do forno. Mas o terceiro dia, amados, o terceiro dia foi quando a glória desceu. É como se meu corpo finalmente se rendesse ao Espírito. A fome física diminuiu e uma clareza espiritual tremenda tomou conta de mim. Era como se um véu tivesse sido rasgado dos meus olhos. Eu conseguia orar com uma intensidade que nunca havia experimentado antes. As Escrituras se abriam para mim como flores desabrochando ao sol.
E foi exatamente no final daquele terceiro dia que Deus me deu a estratégia para ganhar aquele bairro para Cristo. Vejam bem, o jejum funciona como uma limpeza profunda, removendo as impurezas da alma. Quando você jejua, seu espírito fica mais sensível à voz de Deus. É como ajustar uma antena de rádio. De repente você começa a captar a frequência celestial com nitidez cristalina. Coisas que Deus estava falando há meses, mas você não conseguia ouvir por causa do barulho da vida. De repente, ficam claras como água de nascente. Mas prestem atenção neste ponto crucial. Durante o jejum, você não pode simplesmente ficar deitado esperando que o milagre caia do céu. O jejum precisa ser acompanhado de oração intensa. Eu acordava às 4 horas da manhã e ia para uma montanha perto da minha casa. Ali, no frio cortante da madrugada coreana, eu clamava a Deus com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Minhas orações não eram bonitas nem eloquentes. Eram gritos desesperados de um homem quebrantado que precisava da intervenção divina. Ore em línguas se você tem esse dom. Quando você ora em línguas durante o jejum, é como se seu espírito falasse diretamente com Deus, sem a interferência da sua mente limitada. Ore as Escrituras em voz alta. Declare as promessas de Deus sobre sua vida financeira. Diga: Senhor, Tu disseste que abrirás as janelas do céu e derramarás bênçãos sem medida. Tu disseste que o justo não mendigará o pão. Tu disseste que darás poder para adquirir riquezas. E tem algo mais que vocês precisam saber sobre o segundo dia do jejum. Esse é o dia mais crítico. É quando o inimigo vai atacar com tudo. Ele vai trazer desânimo profundo. Você vai acordar pensando: isso não está funcionando. Deus não está ouvindo. Eu sou um tolo por estar passando fome à toa. São mentiras, mentiras do inferno. É exatamente no segundo dia que as correntes espirituais começam a se romper no invisível. E o diabo sabe disso. No segundo dia, você precisa louvar ainda mais. Coloque hinos poderosos, cânticos de guerra espiritual. Cante mesmo sem vontade. Cante mesmo com a voz fraca. O louvor durante o jejum é uma arma nuclear contra as fortalezas demoníacas. Foi o que Paulo e Silas fizeram naquela prisão em Filipos. Cantaram à meia-noite com as costas sangrando, e o terremoto veio. Deixem-me compartilhar um testemunho poderoso. Conheci um casal na minha igreja em Seul que estava à beira da falência total. O homem tinha um pequeno negócio de confecção que estava afundando em dívidas. Os credores batiam na porta todos os dias. A esposa chorava escondida para que os filhos não vissem. Eles não tinham dinheiro nem para comprar arroz. A vergonha os consumia como fogo. Um dia, depois de um culto onde preguei sobre o jejum de 3 dias, eles vieram falar comigo. Os olhos deles estavam inchados de tanto chorar. Pastor, disse o homem, nós perdemos tudo. Não há mais esperança. Eu segurei as mãos deles e disse: sim. Façam um jejum de 3 dias comigo. Vamos buscar o rosto de Deus juntos. Eles concordaram, e começamos naquela mesma semana. Durante aqueles 3 dias, aquele casal orou como nunca havia orado antes. Eles jejuaram com um propósito específico, pedindo sabedoria de Deus para sair das dívidas e uma ideia criativa para revitalizar o negócio. No terceiro dia do jejum, enquanto o homem orava, Deus colocou no coração dele um desenho de uma roupa que ninguém estava fazendo no mercado. Era algo simples, mas com um toque único. Meus irmãos, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Aquele homem pegou os últimos restos de tecido que tinha no estoque, cortou algumas peças daquele modelo que Deus havia mostrado e levou para vender. Em uma semana, ele vendeu tudo. As pessoas começaram a procurar aquela roupa específica. Em um mês, ele teve que contratar ajudantes. Em 6 meses, as dívidas estavam pagas. Em um ano, ele tinha uma fábrica com 30 funcionários. O jejum de 3 dias não apenas trouxe a solução. Trouxe multiplicação sobrenatural que transformou a escassez em abundância. Aguarde até ouvir o que aconteceu com outra irmã da nossa congregação. Era uma viúva com 4 filhos pequenos. O marido havia morrido num acidente de carro, deixando-a sem nada, apenas dívidas e bocas para alimentar. Ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, saindo de madrugada e voltando tarde da noite, com o corpo moído de cansaço. Mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. Esta mulher preciosa veio ao meu escritório um dia e disse: Pastor Shaw, eu não aguento mais. Estou pensando em coisas terríveis.
Prefiro morrer a ver meus filhos passando fome. Meu coração se despedaçou ao ouvir aquilo. Segurei suas mãos trêmulas e disse: Irmã, vamos fazer uma aliança de jejum. Você, eu e mais 10 intercessores da igreja, vamos jejuar juntos por 3 dias, clamando pela sua causa diante de Deus. Durante aquele jejum coletivo, algo tremendo aconteceu no mundo espiritual. No segundo dia, uma das casas onde ela trabalhava, a patroa, que nunca havia demonstrado interesse espiritual, começou a fazer perguntas sobre a fé daquela viúva. Por que você é diferente? Ela perguntou. Por que, mesmo sofrendo tanto, você não perde a esperança? A viúva compartilhou seu testemunho e falou sobre o jejum que estávamos fazendo. 3 dias depois do jejum terminar, prestem atenção neste detalhe profético. Aquela patroa rica chamou a viúva e disse: Eu e meu marido conversamos. Queremos investir num negócio para você. Vamos abrir uma loja de costura em seu nome. Você administra e dividimos os lucros. Meus amados, aquela viúva que limpava casas alheias se tornou proprietária de um negócio próspero. Hoje, 15 anos depois, ela tem 3 lojas, emprega dezenas de pessoas e é uma das maiores dizimistas da nossa igreja. O jejum quebrou a maldição da viuvez e abriu comportas de multiplicação. E deixem-me contar mais um testemunho que vai incendiar sua fé. Havia um jovem na igreja, formado em engenharia, mas estava desempregado há 2 anos. 2 anos? Vocês conseguem imaginar? Todo dia mandava currículos, ia a entrevistas, mas sempre recebia aquele não doloroso. A autoestima dele estava destruída. Ele começou a ter pensamentos de que era incapaz, de que havia algo de errado com ele, de que Deus o havia esquecido. Num retiro de oração, eu preguei sobre o jejum de 3 dias, e aquele rapaz decidiu fazer. Mas ele não fez com mornidão, ele fez com violência espiritual. Durante 3 dias, ele se trancou num quarto de oração na igreja. Não foi para casa. Passou 72 horas em oração, louvor, leitura da palavra, sem comer absolutamente nada. No 3º dia, por volta das 3 horas da tarde, a hora em que Jesus morreu na cruz, ele teve uma visão. Viu Jesus abrindo uma porta grande de ferro que estava trancada com 7 cadeados. Um por um, os cadeados se rompiam e caíam no chão com estrondo. Quando a porta se abriu, havia luz do outro lado, uma luz dourada e gloriosa. 3 dias depois daquele jejum terminar, novamente o número 3, ele recebeu uma ligação de uma empresa multinacional, onde havia feito entrevista 1 ano antes. Eles disseram que tinham guardado o currículo dele, e agora tinham uma vaga perfeita. Não era uma vaga qualquer, era um cargo de gerência, com salário 3 vezes maior do que ele havia sonhado. Ele foi contratado imediatamente. O jejum de 3 dias havia quebrado a maldição de desemprego e aberto portas que estavam emperradas no mundo espiritual. Agora, meus preciosos, deixem-me ensinar algo fundamental sobre o propósito do jejum. Muita gente jejua sem direção, sem alvo. É como atirar flechas no escuro. Você precisa escrever seu propósito. Pegue um caderno e escreva: Nestes 3 dias de jejum, estou buscando a face de Deus para... E então liste especificamente. Primeiro, multiplicação financeira. Seja claro. Quanto você precisa? Quanto você quer? Não tenha medo de ser específico com Deus. Ele não é um pai pobre que não pode dar boas dádivas aos filhos. Ele é dono do ouro e da prata. Ele controla a economia mundial. Um decreto dele pode mudar sua situação da água para o vinho em um piscar de olhos. Segundo, estabilidade. Peça a Deus não apenas um dinheiro que vem e vai, mas estabelecimento de fontes de renda constantes e crescentes. Ore por sabedoria para administrar bem o que vier. Peça por portas de oportunidades que permanecerão abertas. Clame por conexões divinas com pessoas que vão impulsionar sua vida para outro nível. Terceiro, quebra de maldições financeiras. Se há histórico de pobreza na sua família, na sua linhagem, é hora de romper isso. Durante o jejum, você pode fazer orações de quebra de maldição hereditária. Declare em voz alta: Toda maldição de pobreza que veio dos meus antepassados está quebrada agora, em nome de Jesus. Eu decreto que sou a geração de transição. A partir de mim, minha descendência será abençoada financeiramente. Prepare o seu coração, pois o melhor ainda está por vir.
Eu preciso compartilhar com vocês algo que aprendi depois de décadas de jejum. O jejum de 3 dias cria o que eu chamo de ciclo de multiplicação. Vejam bem, quando você jejua, planta uma semente no reino espiritual. Essa semente começa a germinar no invisível. Mas aqui está o segredo. Depois que você termina o jejum, você precisa manter uma vida de oração constante e fé ativa. Não adianta jejuar 3 dias, ter um encontro poderoso com Deus, e depois voltar para a vida mundana de antes, reclamando, duvidando, murmurando. O jejum abre a porta, mas você precisa atravessá-la. O jejum planta a semente, mas você precisa regá-la com oração diária. O jejum solta a bênção no céu, mas você precisa posicionar-se na terra com ação e fé para recebê-la. Quando aquele casal que eu mencionei fez o jejum de 3 dias, eles não pararam por aí. Depois do jejum, eles mantiveram disciplina de oração todo dia às 5 da manhã. Eles continuaram dando o dízimo, mesmo quando parecia loucura. Eles continuaram sendo generosos com os pobres, mesmo na falta. E foi essa combinação de jejum inicial mais fidelidade contínua que criou a multiplicação que eu descrevi. Ouçam isto com muita atenção. O jejum remove os bloqueios da fé escondidos no coração. Sabe aquelas dúvidas profundas que você nem sabia que tinha? Aquelas crenças limitantes que foram plantadas na sua mente desde a infância? Você nunca vai ser rico. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Cristão tem que ser pobre para ser humilde. O jejum extirpa a incredulidade como quem arranca uma erva daninha com raiz e tudo. É como um bisturi divino, abrindo espaço para o fluir do Espírito. Quando você jejua, é como se Deus fizesse uma cirurgia espiritual no seu interior. Ele remove tumores de dúvida. Ele desobstrui as artérias da fé que estavam entupidas por anos de decepções e fracassos. Ele coloca um marca-passo novo no seu coração para que você volte a crer em milagres. Agora vou ensinar detalhes práticos do dia a dia do jejum. No primeiro dia você vai acordar e, antes de tomar água, ajoelhe-se e ore. Diga: Senhor, eu entrego a Ti estes 3 dias. Que minha fome física se transforme em fome espiritual. Que minha fraqueza revele Tua força. Que minha humilhação traga Tua exaltação. Depois tome água pura, leia um salmo em voz alta e vá para suas atividades normais do dia, mas mantendo o coração em oração constante. Durante o trabalho, sempre que sentir fome, transforme aquela sensação em oração. Não fique pensando em comida. Pense em Deus. A fome é um lembrete para orar. Cada vez que seu estômago roncar, fale: Senhor, eu preciso mais de Ti do que de pão. Tu és meu sustento verdadeiro. À noite do primeiro dia, antes de dormir, ore por pelo menos 30 minutos. Clame sua causa específica. Ore em línguas se você tem esse dom. Leia sua Bíblia até que algum versículo salte ao seu coração. Quando isso acontecer, aquele é seu versículo promessa para este jejum. Escreva-o, decore-o, declare-o em voz alta. O segundo dia será mais difícil fisicamente, mas é também o dia de maior combate espiritual. Você vai sentir irritação, cansaço, talvez dor de cabeça. Alguns sentem fraqueza nas pernas. Isso é normal. Seu corpo está aprendendo a viver do Espírito, não apenas do pão. Neste dia, aumentem o louvor. Coloquem músicas de guerra espiritual. Cantem mesmo com voz fraca. O louvor no deserto do jejum é extremamente poderoso. Se você achou isso impressionante, aguarde até ouvir o que acontece no terceiro dia. O terceiro dia é o dia da ressurreição espiritual. É quando você sente uma leveza sobrenatural. A fome física diminui drasticamente. Sua mente fica clara como cristal. Você consegue orar com uma profundidade que não tinha antes. É neste dia que visões, sonhos e revelações geralmente vêm. No terceiro dia, intensifique sua oração. Se possível, tire algumas horas para ficar a sós com Deus. Vá para um lugar tranquilo, um parque, uma capela, um quarto silencioso. Ali, derrame seu coração diante dele. Chore se precisar. Grite se precisar. Declare suas petições com ousadia santa. Lembre-se de que você não está apenas orando, você está em batalha espiritual. Quando você encerrar o jejum no final do terceiro dia, não saia comendo tudo o que vê pela frente. Isso é perigoso para seu organismo. Comece com algo leve,
Um caldo de legumes, uma fruta, um suco natural. Seu estômago está retraído, então precisa voltar à alimentação gradualmente. E enquanto você come aquela primeira refeição, agradeça a Deus pela vitória, mesmo que ainda não veja os resultados no natural. A vitória já aconteceu no espiritual. Agora, meus queridos, preciso falar sobre os ataques que virão. O inimigo não vai gostar nada do que você está fazendo. Durante o jejum, ele vai tentar de tudo para fazer você desistir. Ele vai mandar pessoas tentarem te fazer comer. Ele vai trazer pensamentos de dúvida. Deus não vai responder mesmo. Você está perdendo tempo. Isso é fanatismo. Repreenda esses pensamentos. Declare em voz alta: Satanás, eu repreendo você em nome de Jesus. Meu jejum vai prevalecer e você não pode fazer nada contra isso. Alguns de vocês vão experimentar sonhos estranhos durante o jejum. Sonhos onde vocês estão comendo ou sonhos perturbadores. Isso é o inimigo tentando roubar sua paz. Quando acordar, ore imediatamente e cancele qualquer obra do adversário. Declare que você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Há também o ataque do isolamento. O inimigo vai tentar te convencer a não contar para ninguém sobre seu jejum, para que você fique sozinho, sem apoio. É verdade que Jesus disse para jejuar em secreto, mas isso não significa que você não pode pedir cobertura de oração. Tenha pelo menos uma pessoa de confiança, um irmão ou irmã em Cristo, que saiba que você está jejuando e que possa orar por você. Quando jejuamos juntos, rasgamos os céus em unidade. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 19: Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Imaginem o poder de 10, 20, 100 pessoas jejuando pela mesma causa. É um exército espiritual que abala principados e potestades. Na minha igreja em Seul, nós tínhamos montanhas de oração onde milhares de pessoas iam jejuar juntas. Eu vi coisas que os olhos naturais não podem explicar. Vi paralíticos andando depois de jejuns coletivos. Vi empresas à beira da falência se levantarem quando os donos e funcionários jejuaram juntos. Vi bairros inteiros sendo transformados quando a igreja local se uniu em jejum de 3 dias. Uma vez, toda a nossa liderança fez um jejum coletivo de 3 dias porque precisávamos comprar um terreno para construir um novo templo, mas não tínhamos o dinheiro. O terreno custava uma quantia absurda, vários milhões de dólares. Humanamente, era impossível. Mas nós jejuamos, oramos, clamamos. No 3º dia do jejum, durante o culto de oração, um empresário que nunca tinha visitado nossa igreja entrou pelas portas. Ele ouviu sobre nosso jejum e sentiu Deus falar ao coração dele para nos ajudar. Aquele homem doou metade do valor do terreno, e nas semanas seguintes, outros empresários começaram a doar até completarmos o valor total. O jejum coletivo havia movido o coração de Deus e de pessoas que nem sabíamos que existiam. Mas atenção, meus irmãos, eu preciso fazer uma advertência séria. O jejum não é um atalho milagroso. Não é uma varinha mágica que você agita e pronto, tudo se resolve. O jejum é uma arma espiritual poderosa, sim, mas precisa ser acompanhado de arrependimento genuíno, de mudança de vida, de compromisso com a santidade. Se você está vivendo em pecado deliberado, se está roubando, mentindo, vivendo em imoralidade e acha que vai jejuar 3 dias e Deus vai abençoar suas finanças, está enganado. Deus não é corrupto, Ele não aceita suborno espiritual. Primeiro você precisa acertar sua vida com Ele. Primeiro você precisa se arrepender de verdade. Primeiro você precisa abandonar os caminhos tortos. Mas se você é um filho de Deus sincero, que está lutando, batalhando, tentando fazer o certo, mas as circunstâncias estão contra você, então o jejum de 3 dias é para você. Se você está desesperado por uma resposta, por um milagre, por uma intervenção divina, então esta mensagem chegou até você no tempo certo de Deus. Esta palavra não é para os mornos, não é para os curiosos espirituais, não é para quem quer apenas experimentar. Esta mensagem é para os guerreiros espirituais, para aqueles que estão dispostos a pagar o preço, para os que entendem que há coisas no reino de Deus que só vêm com jejum e oração, para os desesperados que não têm mais para onde correr, exceto aos pés de Jesus. Se esta palavra está ministrando ao seu coração, escreva amém nos comentários.
Eu preciso saber que você está comigo nesta jornada espiritual. E compartilhe este vídeo agora com pelo menos 3 pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Você pode ser o instrumento de Deus para mudar a vida de alguém hoje. Amados, deixem-me compartilhar mais uma coisa profunda sobre o jejum de 3 dias. Há algo que acontece no seu corpo físico durante este período que tem paralelo espiritual tremendo. Nos primeiros 3 dias sem comida, seu corpo entra num estado chamado cetose. É quando ele para de queimar a glicose dos alimentos e começa a queimar as reservas de gordura acumuladas. É como se o corpo dissesse: já que não há comida entrando, vou usar o que está armazenado aqui dentro. Espiritualmente, é exatamente isso que acontece. Quando você jejua, Deus começa a queimar as reservas de fé que você nem sabia que tinha. Aquela fé que estava adormecida, escondida debaixo de camadas de dúvida e medo, de repente é ativada. É como se Deus dissesse ao seu espírito: já que você cortou o suprimento natural, eu vou liberar o sobrenatural. E mais, quando o seu corpo entra em cetose, toxinas acumuladas por anos começam a ser liberadas e eliminadas. Você pode até sentir um gosto ruim na boca, dor de cabeça. São os venenos saindo. Espiritualmente, o jejum também elimina toxinas espirituais. A amargura que você carregava há anos, ressentimento que estava envenenando sua alma, incredulidade que estava bloqueando suas bênçãos, tudo isso começa a ser expulso durante o jejum. Vocês sabem por que muitas pessoas não prosperam financeiramente? Não é porque Deus não quer abençoá-las. É porque há raízes de amargura, de inveja, de ganância no coração delas que bloqueiam o fluxo da provisão divina. O jejum é como um tratamento espiritual que desobstrui os canais do coração para que as bênçãos possam fluir livremente. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas que guardavam mágoa de alguém que as tinha prejudicado financeiramente, um sócio que roubou, um patrão que enganou, um parente que tomou a herança. Enquanto essa amargura estava lá, como uma pedra bloqueando o rio, nada fluía. Mas quando elas jejuavam, Deus lidava com o coração delas. Durante o jejum, elas conseguiam perdoar genuinamente. E assim que o perdão saía do coração, a bênção financeira começava a entrar. Uma irmã na igreja tinha sido roubada pelo próprio irmão. Ele havia forjado documentos e ficado com toda a herança que o pai deixou. Ela vivia amargurada, dizendo: aquele dinheiro era meu, eu fui roubada. E enquanto ela vivia nessa amargura, sua vida financeira era um desastre. Tudo que ela tocava fracassava. Então ela fez um jejum de 3 dias, não pedindo dinheiro, mas pedindo libertação da amargura. Durante aquele jejum, Deus falou ao coração dela de forma tão real que ela começou a chorar copiosamente. Ela percebeu que aquele rancor estava matando ela, não o irmão. No 3º dia, ela ligou para o irmão e disse: eu te perdoo, fique com tudo. Você não me deve nada. Eu escolho ser livre. O irmão ficou em choque, nem conseguiu responder direito. Mas, meus irmãos, 15 dias depois daquele telefonema, aquela mulher recebeu uma proposta de trabalho incrível que ela nem estava procurando. O salário era 3 vezes o que ela ganhava. O jejum havia quebrado a maldição da amargura e liberado a multiplicação. Vocês precisam entender que o jejum não é penitência sem propósito. É o poder que abre prisões ocultas. Há prisões espirituais que você nem sabe que está. Prisão de medo do futuro. Prisão de mentalidade de escassez. Prisão de crenças limitantes herdadas dos seus pais. O jejum é a chave mestra que abre todas essas celas e te liberta para viver na abundância que Deus sempre planejou para você. Outra coisa fundamental. Durante o jejum de 3 dias, você precisa decretar, declarar, profetizar sobre sua vida financeira. Não fique só pedindo, implorando. Deus já nos deu autoridade. Use essa autoridade. Fique em pé, levante suas mãos e declare em voz alta: eu decreto que este é o meu ano de multiplicação. Eu decreto que toda semente que eu plantei vai germinar e produzir 30, 60, 100 por 1. Eu decreto que portas de oportunidades estão se abrindo agora no mundo espiritual. Eu decreto que minha mente criativa está sendo despertada para ideias que trarão prosperidade. Eu decreto que conexões divinas estão sendo estabelecidas. Eu decreto
que toda dívida será paga e eu viverei na liberdade financeira que Cristo conquistou para mim na cruz. Vejam, não são apenas palavras vazias. São decretos proféticos que movem o mundo espiritual. A Bíblia diz em Jó, capítulo 22, versículo 28, determinarás algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Você tem poder para determinar. Você tem autoridade para decretar. Use essa arma durante o jejum. Agora vou ensinar algo que poucos sabem sobre o número 3 em relação ao jejum. Na Bíblia, o 3 representa a ressurreição, mas também representa a completude divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você jejua por 3 dias, é como se você estivesse convidando a Trindade completa para trabalhar em seu favor. No primeiro dia, você está jejuando diante do Pai. É quando você se apresenta como filho que confia na provisão paterna. Você ora: Pai Celestial, tu disseste que cuidas dos pardais e das flores do campo. Quanto mais de mim, teu filho. Eu confio que tu me sustentarás e proverás tudo o que preciso. No segundo dia, você está jejuando com o filho. É quando você se identifica com o sofrimento de Cristo, com sua renúncia, com seu sacrifício. Você ora: Jesus, tu jejuaste 40 dias no deserto. Tu conheces a dor da fome. Tu entende minha luta. Eu me uno ao teu sacrifício e creio que assim como tu ressuscitaste, minhas finanças também ressuscitarão. No terceiro dia, você está jejuando no poder do Espírito Santo. É quando o Consolador, o Ajudador, o doador de vida se move poderosamente. Você ora: Espírito Santo, sopra sobre minha situação. Traz vida onde há morte. Traz criatividade onde há estagnação. Traz multiplicação onde há escassez. Usa-me como canal das bênçãos celestiais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta revelação. Alguém que está lutando financeiramente. Alguém que está desempregado. Alguém que está com um negócio fracassando. Esta palavra pode ser a virada na vida dessa pessoa. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja, para aquele amigo que está precisando de um milagre financeiro. Meus preciosos, eu quero falar agora sobre algo que vi acontecer repetidamente ao longo dos meus mais de 50 anos de ministério. O jejum de 3 dias tem um efeito especial sobre a criatividade e a sabedoria para negócios. Quando você jejua, seu cérebro começa a funcionar de maneira diferente. Cientificamente, já foi comprovado que o jejum aumenta a produção de uma proteína chamada BDNF, que está ligada à função cognitiva. Mas espiritualmente, é muito mais que isso. Durante o jejum, Deus dá ideias sobrenaturais. Estratégias que você nunca teria pensado aparecem na sua mente como flashes de luz. Soluções para problemas que pareciam impossíveis de repente ficam óbvias. É porque você está conectado à mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas o jejum ativa essa conexão de forma extraordinária. Conheci um empresário que estava à beira da falência. Ele tinha uma empresa de tecnologia, mas estava sendo esmagado pela concorrência. Nada que ele tentava funcionava. Então ele me procurou pedindo conselho. Eu disse: faça um jejum de 3 dias e peça a Deus não apenas dinheiro, mas sabedoria criativa. Este homem obedeceu. No segundo dia do jejum, enquanto ele orava, Deus colocou na mente dele uma solução tão simples, mas tão brilhante, que ele se perguntou por que nunca havia pensado naquilo antes. Era uma maneira de combinar 2 serviços que sua empresa já oferecia de uma forma única que nenhum concorrente estava fazendo. Se você está acompanhando até aqui e crê que Deus pode dar a você também ideias criativas e sobrenaturais, deixe um glória a Deus nos comentários. Eu quero sentir a fé de vocês através dessas palavras. Quando ele implementou aquela ideia depois do jejum, em 3 meses sua empresa deu uma virada completa. Os clientes começaram a procurá-lo especificamente por causa daquela solução inovadora. Em 1 ano, ele teve que abrir uma filial. Em 2 anos, estava exportando seu serviço para outros países. O jejum havia aberto as comportas da criatividade divina. Vocês entendem o que estou dizendo? O jejum não é apenas para receber dinheiro caindo do céu. É para receber sabedoria, estratégias, ideias, conexões, portas abertas. É para que Deus te mostre o caminho que você deve andar. Salomão não pediu riquezas, pediu sabedoria, e as riquezas vieram como consequência. Durante o jejum,
Peça sabedoria financeira e as bênçãos virão atrás. Agora preciso falar sobre algo muito sério. Depois que você fizer o jejum de 3 dias e as bênçãos começarem a vir, e elas vão vir, você não pode esquecer de quem é a fonte. Não caia na armadilha de achar que foi sua inteligência, sua habilidade, sua força. Foi Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 nos adverte. Lembrar-te-ás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Quando a multiplicação vier, seja fiel nos dízimos e ofertas. Não roube de Deus. Muitas pessoas jejuam, recebem a bênção, prosperam, e depois esquecem de devolver a Deus o que é dele. E sabem o que acontece? A bênção vai embora tão rápido quanto veio. O profeta Malaquias diz que quando roubamos a Deus, ficamos debaixo de maldição. Mas quando somos fiéis, Deus abre as janelas do céu. Eu sempre fui fiel no dízimo, mesmo nos dias mais difíceis. Quando eu tinha apenas algumas moedas no bolso e precisava escolher entre comprar comida ou dar o dízimo, eu escolhia dar o dízimo. E sabe o que acontecia? De formas misteriosas, sobrenaturais, a comida aparecia. Alguém trazia uma cesta de alimentos. Alguém me convidava para jantar. Uma oferta inesperada chegava. Deus nunca me deixou passar fome por ser fiel. O jejum combinado com fidelidade no dízimo é uma dupla explosiva que detona as fortalezas da pobreza. É como colocar dinamite espiritual nas fundações da escassez. Tudo desmorona e dá lugar à abundância. Mas deixem-me dizer algo que talvez seja controverso, mas é verdade. Nem toda pobreza é maldição, e nem toda riqueza é bênção. Há pobres que são ricos em fé e herdarão o reino. Há ricos que são miseráveis espiritualmente e perderão tudo na eternidade. O jejum não é para você se tornar rico e egoísta. É para você prosperar e ser um canal de bênçãos. Quando Deus multiplicar suas finanças através do jejum, Ele espera que você seja generoso, que você ajude os pobres, que você sustente a obra missionária, que você seja parte da solução, não do problema. A prosperidade tem propósito. Não é apenas para você acumular bens e viver no luxo enquanto seus irmãos passam necessidade. Na minha igreja, eu sempre ensinei o princípio dos 3 terços. 1/3 para suas necessidades e da sua família, 1/3 para investir e multiplicar, e 1/3 para a obra de Deus e para ajudar os necessitados. Quando você vive assim, a multiplicação nunca para, porque quanto mais você dá, mais Deus te dá para que você possa dar mais. Curta este vídeo se Deus está falando com você. Seu like não é apenas um botão, é uma semente de concordância espiritual com esta mensagem. Cada curtida é uma declaração de fé. E deixe nos comentários: creio na multiplicação. Quero ver uma enxurrada de fé nos comentários. Amados, quero falar agora sobre o que fazer depois do jejum de 3 dias. Muita gente erra exatamente aqui. Eles fazem um jejum poderoso, têm experiências incríveis, mas depois voltam para a rotina de sempre e perdem tudo que conquistaram no mundo espiritual. Depois do jejum, você precisa manter uma vida de vigilância espiritual. Continue orando todo dia, continue lendo a palavra, continue indo à igreja, continue jejuando periodicamente. O jejum de 3 dias não é algo que você faz uma vez na vida e pronto. É algo que você pode repetir sempre que precisar de uma intervenção especial de Deus. Eu faço jejum regularmente até hoje, mesmo com 80 e tantos anos de idade que tive antes de partir para a glória. O jejum se tornou parte do meu estilo de vida espiritual. E foi por isso que vi tantos milagres ao longo das décadas. Não foi sorte, não foi coincidência, foi disciplina espiritual. Foi fidelidade nas práticas que movem o coração de Deus. Depois do jejum, também é importante que você tome ações práticas. Se Deus te deu uma ideia de negócio, comece a trabalhar nela. Se Deus te mostrou um caminho, comece a andar. A fé sem obras é morta. Você não pode jejuar, receber direção de Deus e depois ficar sentado esperando que tudo aconteça magicamente. Você precisa cooperar com Deus. Ele faz a parte dele, você faz a sua. Aquele casal que jejuou e recebeu a ideia da roupa não ficou esperando os pedidos caírem do céu. Eles pegaram aquela revelação e trabalharam duro. Cortaram, costuraram, venderam, reinvestiram. A bênção de Deus encontrou o suor deles no meio do caminho.
Essa é a fórmula. Revelação divina, mais trabalho humano igual a multiplicação sobrenatural. Outra coisa crucial. Depois do jejum, guarde-se de voltar aos pecados antigos. Se você estava gastando dinheiro com coisas erradas, vícios, jogos, prostituição, ostentação tola, não volte a isso. Se você estava envolvido em negócios desonestos, corte isso. Deus não vai abençoar desonestidade. A bênção que vem com pecado não permanece. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se você está ficando rico, mas sua consciência está pesada, seu casamento está destruído, seus filhos estão revoltados, então não é bênção de Deus, é mamona, é riqueza maldita que vai corroer sua alma. O jejum abre portas para a riqueza santa, para a prosperidade com paz, para a abundância com propósito. É uma riqueza que te faz dormir tranquilo à noite, é uma prosperidade que abençoa gerações, é uma multiplicação que glorifica a Deus, não alimenta seu ego. Agora vou encerrar compartilhando algo do meu coração para o coração de vocês. Quando comecei meu ministério, como já disse, não tinha nada. Mas eu tinha fome de Deus, eu tinha desespero santo, eu tinha fé do tamanho de um grão de mostarda que se recusava a morrer, não importa quão forte fosse o vento contrário. E foi o jejum, especialmente esses jejuns de 3 dias que eu fazia constantemente, que construiu minha fé, que me conectou com o sobrenatural, que me ensinou a ouvir a voz de Deus, que abriu portas que estavam trancadas com 7 cadeados. De uma tenda esfarrapada com 5 pessoas, Deus edificou uma igreja com mais de 700 mil membros. Não porque eu sou especial, não porque eu sou mais inteligente ou mais talentoso, mas porque eu aprendi o segredo do jejum e da oração, porque eu me consagrei, porque eu paguei o preço. E esse mesmo poder está disponível para você hoje. O Deus que me levantou do pó é o mesmo que quer levantar você. O Deus que multiplicou o meu ministério é o mesmo que quer multiplicar suas finanças. O Deus que sustentou Moisés por 40 dias, que deu vitória a Daniel no jejum de 21 dias, que fortaleceu Jesus nos 40 dias no deserto, é o mesmo Deus que está com você agora. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. Você não chegou até aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe para ouvir esta mensagem porque há algo que Ele quer fazer na sua vida. Há uma multiplicação que está para acontecer. Há uma estabilidade financeira que está prestes a se manifestar. Há portas que estão se abrindo agora mesmo enquanto você ouve estas palavras. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. Vai continuar na mesma rotina de sempre, reclamando, duvidando, desanimando? Ou vai se levantar como um guerreiro espiritual e dizer: chega, eu vou buscar o rosto de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou crer e eu vou ver a glória de Deus se manifestar na minha vida financeira? O que você está esperando? Que alguém resolva seus problemas por você? Que um bilhete de loteria premiado caia do céu? Que um parente rico morra e te deixe herança? Não. A solução está nas suas mãos agora. Está nesta revelação que Deus acabou de depositar no seu coração através desta mensagem. Marque agora os 3 dias do seu jejum. Pegue seu calendário e escolha 3 dias seguidos onde você pode se consagrar. Podem ser dias de semana ou fim de semana, tanto faz. O importante é que você comece, que você dê o primeiro passo, que você entre nesta jornada de fé. E quando você fizer, eu profetizo sobre sua vida. Você vai ver a mão de Deus se mover. Você vai experimentar um toque sobrenatural. Portas vão se abrir. Ideias vão brotar. Conexões vão acontecer. Dívidas vão ser pagas. Prosperidade vai fluir. Sua família vai ser abençoada. Seus filhos vão ter um futuro melhor. E tudo porque você teve coragem de jejuar e buscar o rosto de Deus. Não diga que é difícil. Não diga que você não consegue. Tudo que vale a pena na vida exige sacrifício. 3 dias não é nada comparado à eternidade de bênçãos que Deus tem preparado para você. 3 dias não é nada comparado aos anos de luta que você já enfrentou. 3 dias podem mudar o restante da sua vida. O Deus que sustentou Moisés, que deu sabedoria a Daniel, que fortaleceu Jesus, é o mesmo que vai sustentar você. Ele não falha, ele não mente, ele não desaponta.
Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou, ele faz. Confie nele. Creia nele. Entregue-se a ele. Amados irmãos, eu encerro esta mensagem com uma oração no meu coração por cada um de vocês que está ouvindo. Que o Espírito Santo acenda em vocês uma chama de fé que não pode ser apagada. Que Deus dê a vocês coragem para jejuar. Que o Senhor conceda a vocês perseverança para completar os 3 dias. E que, no final deste jejum, vocês experimentem uma visitação divina que transforme completamente suas vidas financeiras. Lembrem-se, o jejum não é sofrimento inútil, é a chave que quebra cadeias espirituais. Não falamos de práticas religiosas mortas, mas de uma arma viva que move o coração de Deus. As fortalezas do inimigo desmoronam quando nos prostramos em jejum. Vão em paz. Comecem seu jejum e voltem aqui depois para testemunhar o que Deus fez. Escreva nos comentários quando você vai começar seu jejum de 3 dias. Sua declaração pública é um ato de fé que libera poder espiritual. Digite: vou jejuar nos dias e complete com as datas. Eu quero ver este espaço de comentários cheio de guerreiros se levantando para buscar a face de Deus. E não esqueça, compartilhe este vídeo agora. Salve nos seus favoritos para assistir novamente quando precisar. Mande para aquela pessoa que está desanimada, quebrada, sem esperança. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela precisa chegar a milhares. Você é um mensageiro de Deus hoje. Use suas redes sociais para espalhar esta palavra de fé e multiplicação. Que a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém e amém.